Fim da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América e o Flamengo está classificadíssimo às oitavas de final da competição. Vencendo mais um jogo, o Flamengo segue 100% neste ano de 2024, com 12 pontos de 12 pontos disputados possível. O saldo de gols do Flamengo ainda nos garante a primeira colocação na classificação geral da competição continental, o que nos dá a vantagem de decidir no mata-mata todos os jogos em casa, seja quem vier pela frente. O técnico Tite está cada vez mais forte à frente do elenco rubro-negro. Marcos Braz já mapeia o mercado para trazer jogadores que podem fazer a diferença na reta final do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. Di Maria está praticamente implorando para jogar no Flamengo. Alex Sanches já está praticamente de contrato fechado com a equipe rubro-negra. E o Oscar pode ser o terceiro reforço do Flamengo neste meio de ano. Ou seja, nação, além de termos Arrascaeta na melhor forma física jamais antes vista, Nicolás de la Cruz brilhando, Gerson comandando o meio de campo, ainda teremos a disputa de posição na ponta direita, na lateral direita. Gonzalo Montiel e Ângelo Preciado são os dois jogadores que o Marcos Braz está contratando para em julho já rechear esse elenco de estrelas para a gente poder conquistar tudo visando o campeonato mundial com 32 clubes no próximo ano. Como a gente queria que isso tudo fosse verdade, né? Pois é, mas não é não. A grande verdade é que o Flamengo termina a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América com incertezas. Na terceira colocação, e olha, só não vamos terminar na lanterna porque o saldo de gol do Milionários é -3. Porque se o Milionários ganhar do Bolívar hoje, às 11 horas, horário de Brasília, a gente poderia ir para a última colocação no nosso grupo. Até o Grêmio, que perdeu em casa e teve um início de Libertadores muito ruim, pode se classificar e a gente não. É uma vergonha o que está acontecendo no Flamengo hoje. O que os jogadores estão apresentando em campo não pode ser deixado de lado. Há uma grande culpa, sim, da diretoria rubro-negra, da omissão de Rodolfo Landim. Afinal de contas, ele só aparece na boa. Nos momentos de crise, ele se esconde. E da má gestão do Marcos Braz em cima do futebol. O planejamento do Flamengo para esse ano foi ganhar o Campeonato Carioca a qualquer custo. Eu não entendia, confesso, não conseguia entender do porquê de priorizar o Campeonato Carioca, estourando alguns atletas já no começo de temporada. Mas agora eu entendo. A ideia era ganhar aquilo que era possível de ganhar. Uma vez que a gente não consegue ter o controle desse grupo de jogadores, porque não há uma gerência próxima dos atletas, não há aquele que está em cima, cobrando, fiscalizando, chamando a atenção, afastando, trazendo, fazendo o que tem que ser feito, o grupo de jogadores não corresponde. E não são só os jogadores de 2019, não. Os jogadores da geração 2019 têm muita culpa no cartório. Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa não são nem sombra do que um dia já foram. Mas os novatos também têm culpa. O Pedro é de um preciosismo e de uma fumiagem ímpar. Ontem o Pedro teve a bola do jogo no primeiro tempo. Num passe errado do time do Palestino, o Pedro ficou com a bola, arrancou, o Nico estava aí em cima sozinho, era só o Pedro tocar. O Pedro não tocou. Mais uma vez, o excesso de preciosismo do Pedro fez com que ele perdesse a jogada e a gente perdesse a bola do jogo. Se naquele momento tivéssemos saído com 1-0, a história do jogo certamente teria sido diferente. E o Pedro, o artilheiro dos gols fáceis, não ajuda em nada nesse preciosismo que ele tem. Entra jogo e sai jogo, e o Pedro sempre com o mesmo preciosismo. O Pedro precisa ser cobrado. O Pedro precisa ser chamado a atenção, sim. Porque não parece que ele trabalha coletivamente. Parece que ele trabalha para ele. Ele tem que fazer o gol para ele se manter titular, para ele não sofrer com nenhum reserva que esteja aí. O nosso meio de campo, com Gerson, Alan, muito pouco produtivo. Gerson pode até correr muito,
No GPS prova que ele é o que mais corre dentro de campo. Mas eu nunca vi um jogador correr tão errado quanto o Gerson corre. Em momento nenhum a gente percebe a ajuda dele no ataque ou no sistema defensivo, o que causa uma revolta absurda em cima do De La Cruz, que mais uma vez ontem deu muita cara feia para os seus companheiros de meio de campo. Não jogou nada ontem o De La Cruz. Sabe por quê? Porque tem que jogar por 3. Tem que jogar por ele, pelo Gerson, pelo Alan. Isso quando não tem que ficar lá do lado direito dando uma força, aparecendo como opção. Uma vez que nós temos o pior lado direito da América do Sul. Do zagueiro ao ponta direita. É o pior lado direito da América do Sul. Ah, o Tite erra na escalação? Ok. Ah, o Tite erra na maneira de conduzir a equipe? Ok. A equipe do Flamengo é espaçada demais. As linhas trabalham longe, tão longe uma das outras, que se um jogador quiser combinar uma jogada do meio de campo ao ataque, só via telefone celular ou e-mail. Isso tudo é culpa do Tite? É. O treinamento é muito porco? É. Mas os jogadores não darem um pingo de retorno dentro de campo é escandaloso. É ridículo. O Tite tem culpa, sim. Já vou logo falando para vocês que o Tite está demitido. A questão não é quando vão demitir, a questão não é se vão demitir, é quando. A pressão está muito grande em cima do Rodolfo Landim. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, a delegação do Flamengo está desembarcando no Rio de Janeiro, pelo menos a previsão era para que se desembarcasse por volta das 7 horas. Então, enquanto você está assistindo esse vídeo, os caras estão desembarcando e o Tite está demitido. É uma questão de saber se vai ser demitido hoje, se vai ser depois do jogo contra o Corinthians, se vai esperar o jogo contra o Amazonas. A informação que eu tenho, e por isso ontem eu não fiz o pós-jogo, porque eu fiquei no telefone até às 3 da manhã conversando com várias pessoas diferentes de dentro do Flamengo, é que não há mais como o trabalho continuar e tem muitos que me garantem até que o Tite não chega contra o Amazonas. Uma derrota contra o Corinthians nesse final de semana fecharia o caixão do Tite literalmente. Acabou, já era, não tem mais como. Mas pode ser que ele caia até antes. O Tite mostra uma inércia e um conformismo que não dá para aceitar no Flamengo. Não combina o conformismo do Tite com o Clube de Regatas do Flamengo. Se o Flamengo vence, tá bom. Se o Flamengo perde, tá bom também. Sempre chama para si a responsabilidade. Não, os jogadores têm responsabilidade, mas eu sou o primeiro, a culpa tem que vir primeiro em mim. Lindo, ótimo, maravilhoso tudo isso que o Tite fala. Mas não tem sangue, não tem alma, não é o treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo tem que ter sangue, tem que ter alma, tem que ter vontade. Ele não pode mais ser o treinador do Flamengo. É o melhor treinador brasileiro em atividade, eu não tenho dúvida disso. Mas está muito longe de um Abel Ferreira, por exemplo, que está mais anos-luz à frente do Tite em tudo. Está muito distante de um Jorge Jesus. E não, gente, não tem valores do Flamengo com o Jorge Jesus. Não, pessoal, não há conversas do Flamengo com o Jorge Jesus. E ainda que o Flamengo em algum momento sonhasse com o retorno do Jorge Jesus, não sai agora. Ele só sairia no meio do ano. Nós temos aí 2 longos meses até a tentativa de trazer qualquer técnico que esteja empregado para o Clube de Regatas do Flamengo. Jorge Jesus hoje não é uma opção. Eu estou falando hoje, às 4h11 do dia 8 de maio de 2024, Jorge Jesus não é uma opção. Ainda que haja uma corrente muito grande dentro do clube pedindo o retorno do Mister para salvar esse último ano político dos caras, isso não vai acontecer. Até porque seria comprovar que eles erraram durante 5 anos. Pelo menos desde a saída do Jorge Jesus, por não tê-lo trazido de volta antes. Agora, se o Jorge Jesus daria certo, só o tempo poderia dizer, porque como eu comecei o vídeo dizendo para vocês, nós não temos uma estrutura de departamento de futebol. Nós temos um amador, que é o Marcos Braz, muito bom politicamente falando, muito bom para a contratação de jogadores, mas que não participa do dia a dia do clube. Ele não participa do dia a dia do Ninho do Urubu. Ele vai vez ou outra lá no Ninho do Urubu, porque ele é vereador, porque ele tem seus afazeres como advogado. Ele não dá expediente 8 horas e quando dá, tá na sala dele. Não tá lá no treinamento.
No máximo chega na varanda ali da academia do Ninho do Urubu para fazer um stories. A gente não vê relato, não vê vídeo dele com um grupo de jogadores, que o grupo de jogadores não gosta dele. E ele não faz nada para administrar o grupo de jogadores e nem para trazer quem administre. Então, nas raras oportunidades que ele está no Ninho do Urubu, ele não fica o dia todo e não cobra os jogadores e não está perto dos jogadores, porque nem é a função dele fazer isso. Bruno Spindel é o diretor executivo, está lá 8 horas por dia, sem contato nenhum com os jogadores também. Aliás, sem contato até com dirigentes. Rodolfo Landim, quando vai no Ninho do Urubu e precisa fazer uma reunião ou com o treinador ou com qualquer outra pessoa, sequer convida o Bruno Spindel. Ele que corra e vá até onde está tendo a reunião ou fique sabendo depois. É uma figura totalmente descartada dentro do Ninho do Urubu hoje, o Bruno Spindel. Apesar de estar aparecendo aí para falar algumas coisas sobre a arbitragem, que falam, mas não muda absolutamente nada. Não há aquela figura de ligação da diretoria com o elenco rubro-negro. Aquele elo que o Pelaipe fazia, que o Ximenes fazia, que os outros clubes quase na sua totalidade têm, no Flamengo não há. O Flamengo é um clube centralizador de poder em cima da figura do Marcos Braz, que não cuida por não saber cuidar de um planejamento da maneira que o Flamengo precisava. É mais um ano de planejamento porco. Nesse exato momento, a gente tem que começar a vislumbrar quais são os times que a gente pode enfrentar na Sul-Americana, a segunda divisão da Libertadores da América, porque essa é a nossa realidade hoje. Mas esse vídeo é tão inútil quanto o futebol que o Flamengo apresentou ontem, porque ninguém vai cobrar absolutamente nada, ninguém vai falar absolutamente nada, ninguém vai para a porta do Ninho do Urubu cobrar absolutamente nada, porque o Flamengo hoje é o time que muitos amam, mas é um time que não é essencial para a vida desses que dizem que o Flamengo ama, que ama o Flamengo. Essencial é conseguir alguma coisa do Flamengo, seja através do vereador, seja através de uma tia que possa me favorecer, mas tudo aquilo que o Flamengo pode dar para o indivíduo, não o indivíduo para o Flamengo. O Flamengo está jogado, está abandonado às traças. Vai terminar uma gestão agora no final do ano que tinha tudo para ser brilhante, mas que vai deixar na cabeça de todos nós e no coração de todos nós a certeza de que ainda podem ter notícias piores. Tite vai cair, pessoal. É uma questão de tempo. Quais são as opções do mercado? São só treinadores europeus. Treinadores da América do Sul, os bons ou estão empregados ou são caros demais para o Flamengo. Agora é começar a fazer o levantamento para saber quem vai ser o próximo a tirar dinheiro de multa do Flamengo. Pellegrini, Carvalhal, Jesus, José Mourinho. Quem você recomendaria para a vaga de ex-treinador do Flamengo?